Ministro, por que o governo decidiu mudar a metodologia na contagem dos casos da Covid-19? Leandro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a metodologia de contagem, ela não altera o número de óbitos, tá? E não é uma mudança de metodologia. Há uns 20 dias atrás, eu procurei o presidente e falei que a gente precisava aprofundar mais esses dados. Nós devíamos ter mais capacidade de chegar nos dados dos municípios, nos dados das cidades, capitais e regiões metropolitanas, estados, regiões. O Brasil é muito grande. A gente não pode continuar falando de dados do Brasil absolutos apenas. E vai para a televisão e fala que no Brasil tem tantos óbitos no dia, tantos óbitos acumulados. Tem que ser uma informação mais detalhada, mais aprofundada. E nós temos que ver cada local, cada região, independentemente, para poder entender esses dados. Então eu procurei o presidente, falei que ia desenvolver uma plataforma para que a gente tivesse esses dados, ele me deu autorização e nós estamos trabalhando com o BI, que é uma ferramenta que permite vários tipos de projeção de dados e todos os dados estão disponíveis dentro dessa plataforma, fácil acesso, apresentando a qualquer hora do dia para que todos vejam. É importante entender isso. Quando nós falamos de registro de óbitos, ele é um documento único, ele nunca vai mudar. Os óbitos que estão registrados ali, eles apresentam um quantitativo. Sempre será aquele número. Agora, eles são registrados óbitos de vários dias naquele registro. Mas aparece também naquele registro a data daquele óbito. Então, para que a gente tenha uma visão da curva sem variações, para que o gestor do município, ou o gestor da região, ele possa entender o que aconteceu naquele momento para que a curva aumentasse, ou o que aconteceu naquele momento para que a curva baixasse, ele tem que entender a curva. Se ele simplesmente tiver um hiato e depois um pico, ele vai achar que alguma coisa mudou, ou alguma coisa ele fez para ter um hiato, e não seria essa a verdade. O que ele fez para ter o pico, e também não seria essa a verdade. Queria ressaltar que na própria ferramenta haverá a possibilidade, que ela já está disponível, nós já estamos apresentando esses dados de uma forma, claro que cada vez mais detalhada, desde domingo às 20 horas. Cada dia que passa a gente consegue melhorar a ferramenta, como qualquer técnica de TI é assim, e aí vai ficando cada vez mais aprimorada, mais amigável, mais fácil de ver, mas todos os dados somativos, somatórios, acumulados, desde o dia que iniciaram os dados, estão disponíveis no site da Covid-19 do Ministério da Saúde. Ministro, agora, qual vai ser essa mudança? Quando o senhor falou no registro, significa que esse dado vem dos estados, da Sim. Secretaria de Saúde dos estados. Sim. O senhor recebe essa informação. Eu queria que o senhor explicasse melhor para poder entender qual vai ser essa alteração nessa nova plataforma do governo, porque a impressão que dá é que vai haver alteração em relação ao recebimento desses números. Bem, essa construção dos números, ela começa desde os municípios, passa pelos estados e vem para nós no Ministério da Saúde. Nada mudou, continua tudo igual. E ele vem em cima de registros, nada mudou, continua tudo igual. É em cima da compreensão dos dados, na hora de você verificar a curva que esse dado tem, é que está sendo apresentado. Continuará sendo apresentado as tabelas antigas normais, simplesmente com dados acumulados. E terá também os gráficos apresentando as variações diárias para que a gente possa ver. É apenas essa a diferença. Capacidade de ter mais interação com os dados, mais transparência, mais capacidade de gestão por parte dos gestores efetivos dos municípios e estados. Ministro, não ficou claro para mim. De qual forma esse dado vai ser trabalhado para ficar mais transparente na plataforma do governo? Muito bem. Os dados que eram apresentados eram apenas somativos.
Quais são os dados de óbitos? Tantos dados de óbitos do dia, que soma tantos dados de óbitos. Ponto. Quantos são os dados de contaminados? Tantos contaminados do dia, tantos contaminados. No Brasil, nós estamos trabalhando os dados regionalmente, por estado e por município, o que mostra que nós temos curvas diferentes em cada local do país. E essas curvas diferentes necessitam visão e gestão diferentes para cada local do Brasil, não apenas um dado único. Essa é a grande diferença. Nós podemos apresentar regionalmente, pelo estado, pelo município, pela capital, região metropolitana, pelo interior do estado. E aí o gestor consegue entender e propor políticas públicas para agir em cada caso. Por exemplo, o senhor no Ministério, o senhor recebe um material da Secretaria de Saúde de cada estado, sim, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Com informações de óbitos de vários dias. Registros com todos os óbitos juntos. Ok. Isso já aconteceu no passado? Sim. O governo vai continuar usando dessa forma? Dessa forma. E qual a diferença com esse dado que o governo vai fazer em relação a essa nova plataforma que o senhor está prevendo? Essa diferença é que nós vamos colocar também, usar o termo também, os óbitos nos dias que eles aconteceram, para que a curva fique mais homogênea, fique de forma clara. Senão são apenas picos. Fica vários dias sem nenhum óbito, aí aparece um dia com muitos óbitos. Vários dias sem nenhum óbito, aparece um dia com muitos óbitos. É por isso que nós estamos trabalhando para que o gestor entenda a curva do dia que aconteceu cada coisa. O número não muda, é o mesmo número que está registrado. Não tem como mudar. Então vai permanecer o mesmo número. Sim. No entanto, a data do óbito vai recair no gráfico de acordo com a data que vai estar no gráfico. Perfeito. E isso é feito pelo próprio sistema, pelo próprio BI. Você lança a data e ele joga lá no gráfico. O governo começou a fazer isso, ministro? Está começando a fazer. Ainda não fizemos em tudo, ainda nem colocamos isso dessa forma, porque ainda estamos chegando às informações. Já está nos chegando as informações. Ministro, o governo foi alvo de críticas em relação a essa mudança. O que aconteceu? Houve até sugerindo que o governo estivesse manipulando dados, essas informações. Veja bem, os dados, eles não têm como ser manipulados porque eles estão registrados. Seria um absurdo você ter registros específicos e o governo dizendo que, nós, do Ministério da Saúde, dizer que aquele dado não existia. Ele não aconteceu, aqueles números não aconteceram. Nunca houve nenhuma mudança de protocolo sobre números. Os números são repassados. O que estava se fazendo é montando a plataforma. Agora, os dados que estavam apresentados puros, apenas somados, na interpretação do Ministério da Saúde, eles não davam a capacidade de leitura suficiente. Precisava aprofundar mais, precisava entender que cada local tem uma visão diferente, tem um approach diferente, precisava aprofundar mais. Essa que é a diferença. Não é apenas falar o número total, e sim mostrar como se chegou naquele número total. Esse foi o grande objetivo de todo o trabalho. O objetivo, então, o que eu entendi, é que o senhor quer construir um gráfico para saber como é que está a evolução ou não da doença. Perfeito. No país. Já está construído em cada região do país. E, claro, no país como um todo. E qualquer pessoa pode ter acesso a isso? Todos têm acesso na plataforma a partir do Ministério da Saúde, do site do Ministério da Saúde. Ministro, em entrevista à revista Veja, o senhor disse que o país precisa ter mais cuidado com os dados utilizados na pandemia. Abre aspas, o senhor disse, a gente precisa ter números mais fidedignos. Fecha Perfeito. aspas. Porque os números, se você somá-los e falar de Brasil, você não compreende esses números. Nós precisamos buscar os números exatos de cada lugar. Às vezes você não tem o dado de um estado, porque não chegou, por problemas, lembrar que o Brasil é um continente, se não chegar aquele dado e você dizer que no Brasil, e continua falando de Brasil, tem que falar de Brasil menos um estado, de Brasil menos 3 estados. Então não é Brasil, já é uma parte do Brasil. Então quando nós falarmos de Brasil, são os dados completos. Quando nós falarmos de região, é por região, de estado por região, e por aí vai. Essa é a diferença.
é a informação fidedigna. É a informação fidedigna. Não pode dizer que no Brasil aquele número aconteceu. Será que todos os dados dos estados chegaram efetivamente? Será que todos os dados dos municípios chegaram nos estados efetivamente? Será que essa precisão suíça é suficiente para que a gente diga que aquele número é verdadeiro? Então precisa estar por local e precisa permitir que a ferramenta some tudo aquilo para nós. E até aquele estado ou aquele município que não conseguiu enviar o dado, ele vai estar desatualizado lá dentro naquele dia. Vai ficar dizendo atualizado em última atualização, para compreender que talvez naquele dia especificamente não tenha a atualização de um estado como qualquer um do país aí. Ministro, o Brasil é um dos países que menos realiza testes para a Covid-19, atrás de Cuba, Chile e Uruguai. Qual é a dificuldade, ministro? Primeiro, a gente tem que compreender a eficácia e o momento certo de usar cada tipo de teste. Basicamente, a gente pode separar aí os testes, que é o teste PCR, RT-PCR, que ele é o teste daquele que você coloca o cotonete e colhe do nariz e da garganta. E esse teste, ele vê se você está ou não com o vírus. E ele, logicamente, ele só começa a mostrar realmente se você está ou não com o vírus a partir de um certo dia da contaminação. No começo, você não tem quantidade de vírus suficiente dentro de você para te dar uma resposta positiva. Você pode estar doente, fazer o teste e dizer que não está doente. Então, tem o momento ideal para você fazer o teste, tanto no começo quanto no fim, para o teste PCR. Para o teste rápido ou o teste sorológico, ele vai avaliar se você tem ou não os anticorpos. Se você produz anticorpos, ou já produziu ou já está com os anticorpos para a Covid-19. Então é a mesma coisa. No começo da doença você ainda não tem anticorpos. Desculpe. Na continuação da doença, você começa a produzir anticorpos. E lá no pico, quando você começa a ganhar e reduzir o vírus, você está dando a carga máxima de anticorpos. Então, o teste rápido, sorológico, ele é para avaliar se você está ou não com os anticorpos ali já completos, se você já teve a doença, já está imune. Então, é um tipo de análise. O teste PCR é para ver se você está com a carga viral naquele momento. É outro tipo de análise. E isso tem a ver com uma grande estratégia de testagem e diagnósticos que nós estamos terminando o desenvolvimento no Ministério. Na semana que vem, na terça-feira, vai ser apresentado para mim para o despacho final e ele vai tratar o melhor momento de fazer o teste com aquele tipo de teste, quantos testes temos que mandar para poder garantir uma resposta efetiva. Então, não é apenas distribuir 1.600.000 testes para cá, nem testes para lá, que vai resolver o problema. Existe a logística disso tudo. Quando você fala de teste PCR, só para você compreender, os reagentes ficam a menos 20 graus negativos. Então, você não tem como transportar isso para certos lugares. E depois que você faz essa coleta, transporta, bota no reagente, leva para um laboratório, esse laboratório tem que estar super estruturado para fazer esse teste. E nós não temos muitos laboratórios no Brasil com essa capacidade. Então, tem que reforçar a capacidade dos laboratórios, tem que prever uma logística eficiente, capacidade de transportar a menos 20 graus negativo. Tudo isso daí faz parte da estratégia de testagem. E isso vai acontecer, essa estratégia vai ser divulgada semana que vem. E vai nos dar uma nova forma, uma nova roupagem para fazer esse trabalho. E aí sim, vai estar encaixado com equipamentos de laboratório, recursos humanos capacitados para fazer esse trabalho nos laboratórios, insumos de testagem, local, melhor hora. Tudo isso é o trabalho que está fechando agora e vai ser apresentado para mim na terça-feira. Mas há alguma dificuldade, ministro, na compra, por exemplo, de testes? Não, não há uma dificuldade na compra efetiva. Hoje a gente tem capacidade de comprar e já temos algo em torno aí de comprados em torno de 10 milhões de testes e temos aí para receber aí outros 10, 15 milhões de testes ainda. E a partir da semana que vem que o senhor vai definir exatamente o que precisa, para onde precisa, como usa. Essa que é a realidade. Nós estamos fazendo isso, concluindo esse trabalho agora.
Ministro, há também uma demora no resultado desses exames. Isso também Perfeito. atrapalha, porque Perfeito. se a pessoa não sabe o diagnóstico, a pessoa não pode se isolar. Perfeito. Como é que o governo está trabalhando com isso também, na demora em relação ao resultado dos exames? Está na capacitação dos laboratórios e na logística. Então, os laboratórios precisam ter mais gente capacitada para poder manusear o material, tem que ter mais equipamentos que façam testes, mais capacidade de armazenar tudo isso a menos de 20 graus negativo. Existe uma reestruturação desses laboratórios. Temos uma estratégia também de fazer essas análises numa estrutura centralizada, terceirizada em São Paulo, também faz parte da nossa grande estratégia. E a logística de transportar para poder diminuir esse tempo entre colher o material e ter o resultado. Sobre hospitais de campanha, o governo tem alguma previsão de fazer uma outra entrega além do hospital de Goiás? Bem, o hospital de campanha de Águas Lindas, que foi entregue semana passada, ele foi uma primeira até agora, a única intervenção direta do governo federal, porque o governo federal achou que deveria também reforçar o trabalho naquele momento. A gente teve o impacto mais forte da pandemia na região centro-norte do país e os estados e os municípios usaram as estruturas de hospitais de campanha e que fica claramente aí que esse nome hospital de campanha é mais um avancê, é mais uma estrutura de reforço da estrutura hospitalar já existente, que seria o ideal. Poucos hospitais de campanha são totalmente independentes. A maioria desses hospitais de campanha que a gente observa no país são estruturas de reforço a uma estrutura hospitalar, até pelo tempo de você desenvolver uma estrutura hospitalar. E acreditamos que tanto no centro, no norte e no nordeste, onde já houve o primeiro impacto mais forte, e as capitais e regiões metropolitanas já subiram os seus níveis e já desceram, a maioria já desceu, não é necessário que o governo federal desdobre mais hospitais de campanha nessas estruturas, nessas áreas. Quero ressaltar que a gente fez um trabalho muito forte com a população indígena. Então, nós fizemos reforços com hospitais de campanha com essa ideia em Tabatinga, em São Gabriel da Cachoeira. Nós fizemos uma ala indígena no hospital Newton Lins, em Manaus, uma ala completa para atender os nossos indígenas. E estamos com outras 4 estruturas de reforço no Pará, também sendo entregues essa semana. Então, isso o governo federal mais focado agora no atendimento dos indígenas e aonde o Estado e o município têm mais dificuldade de entrar. Nas demais áreas, o Estado e o município têm condição de fazer os reforços com seus hospitais de campanha, atender e depois desmobilizar e a vida que segue. Agora, ministro, o senhor fala na Amazônia Legal, não é isso? Sim. Naquela região. Há números divergentes. O governo mostra um número e as ONGs naquela região mostram outros números, até maiores, de indígenas contaminados. Por que essa divergência? Eu acredito que falta o entendimento também para algumas ONGs que o nosso mandato ele é para os indígenas aldeados. Então, esses números são dos indígenas, que nós temos a quantitativo exato dos nossos indígenas aldeados. Nós temos uma estrutura da Secretaria da Saúde Indígena, que é a CESAI, muito bem estruturada, e a gente consegue avaliar cada local, cada distrito desses e saber o que está acontecendo. Agora, demais indígenas que já não estão aldeados, para nós são fazendeiros comuns que vivem nos municípios e estão na contabilidade normal de qualquer brasileiro que não está entrando como um indígena aldeado. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro falou na live dele, a transmissão nas redes sociais na quinta-feira, que recebe relatos de pessoas, dezenas de pessoas que foram registradas com a Covid-19 e que não estão. O Ministério da Saúde tem essas informações? Oficialmente não chega para nós essas informações dessa forma. É claro que eu também leio alguma coisa, mas não de forma oficial, para mim. E o que a gente compreende
é que as informações, elas precisam ser muito sérias. E a gente considera a seriedade dos estados e municípios nessas informações. As informações chegam para nós e a gente trabalha como total fidedignidade do dado. Não achamos aí a busca de procurar ali se tem erro, se não tem, é o dado que nos chega. É difícil, a gente observa também o lado difícil dos médicos, do pessoal de saúde, que tem que botar ali o certificado de óbito, declaração de óbito. Às vezes fica amarrado numa testagem, que não tem a testagem, que não tem o resultado. Aí o cara põe a síndrome respiratória aguda grave, /Covid, para aguardar o resultado depois. Então a contabilidade do município pode dizer que é a Covid, do outro pode dizer que é a síndrome respiratória aguda grave, não Covid. Então existe aí uma dificuldade ainda da própria, vem lá da conversa sobre a testagem. Acredito que agora, com novos protocolos de testagem e diagnósticos, a gente comece a arredondar melhor e dar mais transparência, mais tranquilidade para a equipe médica que tem que fazer essas certidões de óbito, essas declarações. Pode haver números errados? Tudo pode. Tudo é possível. São seres humanos, as pessoas erram. E pode ter erro proposital? Pode. Mas não é como a gente observa. A gente observa como informações claras que vêm dos estados e municípios. E nós usamos essas informações para cumprir a base de dados que a gente apresenta ao país e propõe políticas. A gente espera que o pessoal tenha essa responsabilidade da maneira correta. Ministro, existem 136 estudos no mundo para tentar descobrir uma vacina. Reino Unido, China e Estados Unidos lideram essa corrida. O governo brasileiro já negocia com esses países alguma parceria? Sim, nós já estamos trabalhando já há mais de um mês acompanhando esses desenvolvimentos. Começo te explicando que nós temos duas estruturas, duas áreas no Brasil que estão trabalhando forte em desenvolvimento brasileiro, uma em São Paulo, outra em Minas Gerais, e o Ministério da Ciência e Tecnologia tem investido nesse desenvolvimento. Ele não é um desenvolvimento rápido, o nosso nacional, com a previsão de meados aí do ano que vem ter essa vacina nacional completa, pura. Nós estamos muito preocupados em não deixar passar o bonde e a gente não ter a participação no desenvolvimento que está acontecendo em Oxford, que é a Inglaterra, ou da Moderna nos Estados Unidos, ou da chinesa, que são as mais promissoras. Tem algumas outras, mas de todas que nós observamos, essas são as 3 mais promissoras e, cada uma no seu grau, nós já estamos participando com os nossos protocolos. Já colocamos à disposição para participar das testagens, já nos colocamos à disposição de trabalhar com o desenvolvimento, com a fabricação, já estamos avaliando nossa planta de produção de vacinas de biomanguinhos para as adaptações necessárias, os graus de defesa biológica necessária que tem que ter ali. Então, isso tudo está bem adiantado. E, sim, nós estamos já com compromisso com Oxford, da Inglaterra, já temos alguns compromissos com a Moderna americana e alguma coisa com a chinesa. Ministro, uma secretaria importante aqui do Ministério é de Ciência, Tecnologia e Insumos. Ela ainda está vaga. Há alguma previsão de algum nome para assumir a secretaria? Sim, nós já temos uma indicação. Essa indicação é um médico do próprio Ministério, um recurso próprio aqui nosso, um recurso humano nosso. Já está indicado para a Casa Civil. Estou aguardando a análise do perfil da pessoa para ver se não há nenhum tipo de contraindicação. E não havendo nada a ser discutido sobre isso daí, vou nomeá-lo semana que vem. É claro que eu tenho que esperar chegar a análise do perfil para ver se a gente não pode ter um contratempo nisso aí. Acho que a gente não pode ainda falar o nome, mas já posso te adiantar que tanto, te dar aqui uma outra ideia, tanto para a SCTI, que é essa ciência e tecnologia, quanto do atendimento básico, que a outra é a SAPS, ela também são médicos, também estão indicados para assumir. A expectativa é semana que vem. Semana que vem.
Ministro, o senhor espera ser efetivado no cargo? Olha, eu vou te colocar com muita clareza. Eu recebi essa missão de vir apoiar o Ministério da Saúde, servir no Ministério da Saúde. Foi uma missão de apoio do Ministério da Defesa para o Ministério da Saúde. Eu vim com 17 militares, em caráter emergencial e temporário. Então, numa primeira chegada, são 90 dias. Todos os militares da ativa devem retornar para o Ministério da Defesa em 90 dias. Pode ser prorrogado alguma coisa? Pode. Pode ser necessário, o presidente pode achar que eu tenho que ficar mais algum tempo na missão? Vamos ficar o tempo que for necessário. Mas não estou trabalhando para ser efetivado. Não é essa a postura. A postura realmente é trabalhar, focar na missão, combater aí o Covid, estruturar o Ministério da Saúde. O desenho inicial que eu ficasse na Secretaria Executiva, apoiando o ministro Nelson Tait, e estaria tudo normal. O que está acontecendo agora já é uma conduta. Com a saída voluntária do Nelson, eu tive que assumir interinamente, mas continuo na missão de fazer o combate ao Covid, estruturar o Ministério, deixar ele o mais estável possível, para quando chegar uma nomeação futura, a gente entregar o carro rodando. Ministro, qual é a maior dificuldade à frente do Ministério? Eu acho que é a gente ter acesso até a ponta da linha, até as políticas finais, o que acontece na ponta da linha, para que a gente possa melhorar o atendimento, para a gente possa ter certeza de que está chegando o melhor possível para o cidadão, o melhor possível para o nosso cliente, que é o cidadão brasileiro. Eu acho que é muito grande, o SUS é um espetáculo de sistema, mas o nosso país é muito grande. Então, você ter as informações, você ter como reagir imediatamente, acho que essa é a maior dificuldade. É a gente ter a capilaridade mesmo, um trabalho direto com o CONAS e CONASEMES ali, integrar bastante isso, para que a gente possa reagir mais rápido, no caso do Covid, salvar mais vidas, no caso das demais doenças, a gente apoiar da melhor forma possível. Eu acho que é o tamanho da missão que é muito grande. Ministro, há um projeto de lei que prevê punição para quem sair à rua sem proteger o rosto. Esse projeto foi a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda com esse projeto? Eu acredito que qualquer medida preventiva, qualquer que seja, ela tem que estar sendo discutida no nível municipal e estadual. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que cada local é um local, cada medida de distanciamento é uma medida, cada medida preventiva é uma medida preventiva, máscara é uma medida preventiva. Isso tem que estar sendo discutido pelo gestor mais da ponta da linha, no nível municipal e estadual. Eu acho que as decisões centralizadas, federais, do aspecto desse, ela acaba sendo mais dificultadora do que facilitadora. Eu acredito que a ideia sempre é ajudar, né? A ideia sempre é melhorar, a ideia sempre é evitar que se contamine. Mas eu acredito que o STF já foi claro que quem tem que tomar decisões sobre isso, como fazer, é o gestor local. O senhor acha, portanto, que o presidente deve vetar esse projeto? Eu não sei se o presidente, eu não tenho essa pretensão de dar ideias para o presidente quando ele deve fazer ou não. Apenas a ideia, em tese, a ideia macro é de que esse assunto é um assunto que devia estar sendo tratado no nível município e estadual, município e estado. Sobre o papel da OMS, o senhor acha que o Brasil deve sair, na opinião do senhor? A OMS é uma agência, claro, todo mundo sabe que é uma agência da ONU para a saúde, e como qualquer instituição, como qualquer estrutura, ela vai se reinventando e vai se aperfeiçoando, e o que a gente observa é que essa pressão americana e de outros países e essas discussões do agora, o posicionamento brasileiro sobre a OMS, é para cobrar que melhore, que seja mais transparente, que tenha mais resultado, que tenha menos variação nas suas posições, para que a gente tenha mais segurança, né? A gente tem que olhar para a OMS como a gente sempre olhou e ver uma estrutura, uma agência sólida, firme, com posições bem definidas e sem variações.
Eu acho que essa é a verdadeira, o que está por trás de qualquer declaração, é a vontade de que tenha ali na OMS, na ONU como um todo, uma instituição, como sempre vimos, forte, estável e que nos dê segurança nas suas orientações. Ministro, o presidente falou que na gestão anterior do ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, os números foram inflados. Ele sugeriu isso. O senhor concorda? Olha, eu realmente não tenho como avaliar o que foi feito lá na gestão anterior, porque seria pelo menos, seria quase impossível observar exatamente o que foi feito em cada dia lá atrás. Não fiz nenhum processo de avaliação ou auditoria de números. Então não dá para te falar oficialmente, porque eu tenho que falar oficialmente, então não dá para te falar oficialmente um parecer desses. Eu acredito que o que pode ter acontecido, caso haja discrepância aqui ou ali, é a própria dificuldade que a gente tem de definir as coisas. Não foi fácil, é uma doença nova, são medicamentos novos, são protocolos de manejo do paciente novos, trata antes, trata depois, vai para casa, aguarda ficar doente, ficar mal, vai para o hospital, vai para o tubo. Tudo isso aí teve uma curva de aprendizado nisso daí, inclusive de números, inclusive, como a gente começou a conversa, inclusive de compreender que o número não é o Brasil. Claro que está ali o número do Brasil para olhar, mas ele diz o quê? O que tem que dizer é o que está acontecendo na cidade, na região metropolitana, no estado, para efeito, porque o número é para te definir política, é o que fazer. O número não é só para sofrer. O número é para que o gestor defina políticas, o que ele tem que fazer. Então, na minha visão, tudo isso vem de uma curva de aprendizagem. Qual é hoje a nossa orientação? Ficou doente? Procure o médico, procure um posto de triagem. O médico, senhor médico, chegou o paciente, diagnostique o paciente. Faça a prescrição dos medicamentos que o senhor acha o mais ideal. Observe os medicamentos que estão à disposição nas orientações do Ministério da Saúde. Ali fala sobre dosagem, riscos, o que tem resultado científico comprovado, o que não tem. Cuidado para que você não faça a própria automedicação. Os riscos de cada momento para tomar aquele medicamento. Paciente, tome os medicamentos que os médicos prescreverem. Vai para casa e fique bom. Não caia de volta numa UTI. Se por acaso esse paciente não progredir bem, quando ele voltar para o seu tratamento, ele tem que receber o tratamento inicial em unidades de suporte ventilatório, começando com catéter de alto fluxo de oxigênio para auxiliar na respiração dele, pronar o cara, botar ele deitado de barriga para baixo para que melhore a respiração, que o pulmão fique mais livre. Se precisar ir para uma ventilação não invasiva um pouco mais forte, com o BiPAP, execute o BiPAP, a máscara. Se precisar de um respirador, ainda antes de ter outras comorbidades, ou cardíacas ou renais, use o respirador nessa unidade. O senhor é a favor da cloroquina? O senhor é a favor da cloroquina, do uso? A orientação para o uso de medicamentos, ela está num protocolo padrão para todos os medicamentos. Todos estão ali. Quem tem que dizer qual é o medicamento ideal para ser utilizado é o médico. É um leque de medicamentos que está à disposição. Tem casos que o médico vai observar e dizer, nesse paciente, neste quadro, eu quero usar a cloroquina, eu quero usar a azitromicina, eu quero usar a ivermectina. E em outros casos ele vai já, não, nesse caso eu quero fazer um eletrocardiograma, porque esse cara está com cara de uma pressão alta, então eu vou ver se ele tem condição ou não de dar esse medicamento. E cada caso o médico vai avaliar de forma diferente. Então, esse processo todo que eu te falei é para te dizer que é tratamento precoce, o mais rápido possível, com os medicamentos disponíveis, com o médico diagnosticando e evitando com isso o tubo.
Cair no tubo numa UTI te leva para uma estatística ruim, que não é boa. Nós temos que evitar isso. Isso não é a solução. A solução é tratar antes. Acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar. Ministro, sobre o isolamento social, o senhor concorda com o que está acontecendo ou o senhor acha que há excessos ou não de algumas áreas pelo país? Olha, ou depende? Claro que depende, vem dentro de tudo que eu te falei até agora. É o grande gestor, o gestor da capital, o gestor do município, o gestor do estado, da região. Ele tem um grau de observação diferente. Dentro da própria cidade, tem locais que precisam estar mais isolados e outros que precisam estar mais abertos. O que é mais importante do que discutir qual o grau do isolamento e se vai haver isolamento ou não? A necessidade de triagem. Quanto mais local de triagem tenha, porque o cara está no seu condomínio isolado, ou esse condomínio de qualquer nível social, ele vai comprar comida em algum lugar, né? Ele tem que sair do condomínio, ele tem que passar na triagem. Se na triagem ele for detectado que está com risco de Covid, ele tem que ser encaminhado para o médico. Não existe isolamento 100%. Existe um grau de distanciamento social. Nesse grau, independentemente do grau, tem que ter triagem. Triagem na porta do condomínio, triagem na entrada do hospital, triagem na entrada do supermercado, triagem na entrada da central de ônibus, de trens, de transporte. Quando você fala em triagem, é para poder aferir... Aferir temperatura, a oxigenação, tirar a pressão do cara, fazer uma anamnese dele ali na hora, ver se ele tem ou não características que definam ali que ele deve ir ao médico para fazer, aí sim, um exame médico mais aprofundado. E aí sim, poder ser diagnosticado o mais rápido possível, aí sim, tomar os medicamentos o mais rápido possível. Agora, muitas prefeituras, ministro, falam em dificuldade para poder fazer isso. Fazer as triagens? Sim, e fazer triagens em algumas regiões difíceis, de difícil acesso pelo país. Por exemplo? Sertão do Pernambuco. Olha, se você tem as unidades básicas de saúde, as UPAs, você tem recursos colocados aí, tem o pessoal que faz as pessoas que atendem as famílias, né? E se usar da maneira correta esses recursos, tanto humanos quanto recursos financeiros, a capacidade de montar uma triagem é muito simples. Eu quero te dizer que talvez precise compreender a eficácia de você fazer uma triagem robusta, necessária, dentro da estratégia. Eu acho que a grande mensagem é triagem. Triagem rápida, médico, diagnóstico, medicamento e fica bom. Ministro, qual é o maior desafio para o senhor que é da área militar, ficar à frente de uma pasta agora diante de uma crise na saúde no país? Eu acho que nós precisamos usar o nosso recurso, que no caso são os militares, no caso um general, na hora que precisa. Então o presidente achou necessário usar esse recurso e quando a gente vem para servir e a gente vem para ganhar, resolver. E isso é o que nos faz acordar de manhã e vir trabalhar, que é para resolver. A dificuldade, ela está no tamanho da missão. A missão é muito ampla. Você tem que dar resposta no Brasil como um todo. É difícil a gente trabalhar, trazer a lógica de um Estado maior, trabalho em conjunto, para estruturas de secretarias e ministério. Mas para poder fazer frente ao problema, à problemática do Covid, nós temos que trabalhar mais no padrão de trabalho de Estado Maior, mais no trabalho de centro de operações, para fazer o trabalho conjunto, integrado. Difícil integrar secretarias, uma grande dificuldade. São secretarias muito específicas, mas eu preciso integrá-las, integrar na decisão, trabalhar junto com os conselhos CONAS e CONASEMES, para que a gente pactue esse processo decisório já dentro do que é discutido na hora do planejamento. Porque a gente não pode perder tempo.
cada dia que passa e a gente não conclui um processo, não conclui uma estratégia, não conclui uma orientação, nós estamos impactando negativamente. Então, a responsabilidade é muito grande. Trabalhar com secretarias descentralizadas, trazê-las para trabalhar junto no centro de operações, no molde de planejamento o tempo todo, 7 dias por semana. Talvez isso seja mais difícil. O senhor pretende ir a campo nos próximos dias? Sim. Visitar estados? A gente já vem visitando toda semana praticamente, a gente vai a algum lugar, ou porque a gente está querendo aprender ali alguma coisa que está acontecendo, é uma informação de uma estratégia ou um protocolo diferenciado que está dando resultado. Muita coisa a gente aprende quando vai na ponta da linha. Acho também que a gente precisa prestigiar os profissionais de saúde que estão lá fazendo o seu trabalho. Então, acredito que a ida agora na semana que vem, nesse final de semana, ao Acre, tem a ver com a compreensão de que estados como Porto Velho, Acre, Roraima e Amapá, que são estados um pouco mais periféricos da região norte e nordeste, eles ainda podem estar numa fase diferente das demais capitais e demais estados. Então nós estamos indo observar isso pessoalmente e levar o que a gente tem de melhor aí, de coisa mais funcional, para poder agilizar a resposta naquele local. Ministro, obrigado por receber a equipe da CNN aqui no seu gabinete. Sem querer fazer o fecho, eu não tive oportunidade no começo da entrevista de dizer que a gente se solidariza muito com as famílias que perderam entes, a gente compreende isso daí e sofre com cada um. Também apresentar aqui os nossos profundos respeitos, ao pessoal de saúde que está combatendo na ponta da linha, que tem tido perdas também, perdas de vida, e tem que voltar todo dia e continuar se expondo e tratando das pessoas, não apenas pelo juramento deles, mas como uma missão mesmo, como acordar de manhã e resolver o problema, estar à frente todo dia. Então, são duas coisas que a gente sempre tem que colocar em qualquer momento, em qualquer entrevista, aos familiares e à equipe de saúde. Tá bom? Fica aí nosso total reconhecimento.